Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira, aqui de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Bom, na nossa conversa de hoje, a gente vai se preparar para a aula de domingo de um jeito um pouco diferente. O nosso foco vai ser a leitura complementar, aquela do meio da semana, sabe? É uma chance para a gente mergulhar mais fundo nesse tema e já chegar no domingo com o coração assim mais preparado para tudo que Deus tem para gente. E o tema dessa semana, olha, toca bem de perto na vida da gente. Os discípulos de Cristo e a tentação. Essa imagem de Jesus no deserto é um lembrete muito forte, né? Porque antes de ser o nosso Salvador vitorioso, ele foi o nosso exemplo na luta. É olhando para a jornada dele que a gente encontra força para nós. Então vamos lá. Para a gente entender como vencer a tentação, primeiro a gente precisa encarar uma verdade que faz parte da vida de todo discípulo de Cristo. E a nossa lição já começa de um jeito muito bom, tirando um peso das costas de muita gente. Lidar com a tentação não é sinal de fraqueza, não é sinal de que algo está falhando na nossa fé. Pelo contrário, é uma parte esperada da nossa caminhada. Entender isso já é o primeiro passo para a vitória, porque nos livra da culpa, né? E nos coloca na posição certa para lutar. Agora, pensando nessa realidade, a nossa leitura de quarta-feira nos direciona para a maior fonte de ajuda que a gente poderia sequer imaginar nessa luta. Esse versículo de Hebreus, ele é o coração da nossa meditação de hoje. Ele é a nossa âncora, é a resposta para o problema da tentação. Ele mostra que a gente não está sozinho e que temos um Salvador que nos entende perfeitamente. Mas, o que exatamente esse versículo quer dizer? Vamos dar uma olhada mais de perto e desvendar as duas verdades poderosíssimas que estão aqui dentro. Olha só que contraste incrível. De um lado, a palavra diz que Jesus foi tentado em tudo, de forma bem semelhante a nós. Isso quer dizer que ele conhece a pressão, sabe? Aquela atração sutil do erro, o cansaço da batalha, ele sentiu. Mas do outro lado, o texto afirma que ele permaneceu sem pecado. Então, ele não só entende a nossa luta, como ele nos mostra o caminho da vitória. E isso aqui ilustra de forma brilhante o ponto central da nossa leitura. Existe uma diferença enorme entre enfrentar a tentação e cair em pecado. Ser tentado é a batalha, ceder é a derrota. A Bíblia nos ensina que o simples fato de a tentação aparecer na nossa frente não é o pecado em si. Ok, isso é muito poderoso. Mas a grande pergunta é, como é que essa verdade transforma a nossa luta de todo dia? Como isso ajuda na prática? É que a vitória de Jesus sobre a tentação não ficou presa lá no passado, lá no deserto. Essa vitória se torna a nossa fonte de poder hoje. Porque ele venceu, nós que estamos nele também podemos vencer. Não com a nossa força, que a gente sabe que falha, mas com a força que vem dele para nós. E isso nos leva a uma estratégia bem prática. Primeiro, lembre-se, no meio da luta, lembre-se que Jesus entende. Ninguém passa por isso sozinho. Segundo, persevere. Faça o que Jesus ensinou e ore para não cair em tentação. A oração é a nossa linha de frente, a nossa defesa. E terceiro, confie. No final das contas, a vitória não vem do nosso esforço, mas, como a nossa lição bem destaca, é pela graça de Deus que a gente pode vencer. E para a gente fechar essa preparação, eu queria deixar uma reflexão para levarmos até o nosso encontro no domingo. Pense nisso durante a semana. Como é que a certeza de que Cristo nos entende e já venceu pode fortalecer a fé e a caminhada de cada um, hoje? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.